Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou o criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como liderar pessoas arrogantes. Esse é o quinto vídeo da nossa série sobre como liderar pessoas difíceis, ou melhor, pessoas diferentes. Ao longo desses vídeos eu estou dando dicas para vocês de como que você lidera pessoas que são diferentes de você. Por isso, se você não viu ainda o primeiro vídeo dessa série, a minha sugestão é que você pause esse vídeo agora, assiste o primeiro vídeo e depois você volta para esse. Porque no primeiro vídeo dessa série eu expliquei quais são os passos fundamentais, quais são aquelas dicas que você deve aplicar para liderar qualquer pessoa difícil dentro da sua equipe. Ou seja, aquele vídeo são os fundamentos principais para você liderar pessoas diferentes. Depois de assistir aquele vídeo, você volta para esse, onde eu vou te falar como você potencializa o lidar e liderar pessoas arrogantes. Se você já viu o primeiro vídeo, vamos logo para esse vídeo que eu vou te falar agora como que você lidera pessoas arrogantes. E por que é importante você aprender a lidar com pessoas arrogantes? Por que é importante você assistir esse vídeo até o final? Primeiro ponto aqui é, uma pessoa arrogante pode prejudicar o moral e o desempenho de uma equipe inteira. Uma pessoa arrogante pode prejudicar o clima organizacional de uma empresa inteira. Por isso, saber lidar com esse perfil, saber lidar com pessoas arrogantes é fundamental. E mais ainda, ela também pode acabar com a sua autoridade como líder, se você deixar as coisas baratas. Se você não encarar essa situação, se você não lidar com pessoas arrogantes, você vai ter problemas até para impor a sua autoridade e respeito aos outros membros da equipe. Por isso, saber lidar com pessoas arrogantes é fundamental para você se tornar um líder eficaz. Então vamos lá, primeiro ponto. O que é arrogância? Quais são as características de uma pessoa arrogante? Normalmente, pessoas arrogantes são aquelas que se comportam como superiores às demais. Elas têm aquele nariz empinado, elas se sentem mais valorizadas do que os demais. Para você confirmar, para você observar se o membro da sua equipe de fato é arrogante, observe nele as seguintes características. Por exemplo, essa pessoa tem um senso de importância pessoal inflada, ela se sente mais importante, mais valorizada do que ela realmente é dentro da equipe, ou essa pessoa tem a crença que ela é sempre melhor que as outras pessoas, ou ainda ela é impaciente com pessoas menos experientes da equipe, ela menospreza a opinião dos outros, ou talvez essa pessoa tem um desejo excessivo por receber elogios, ou ela está sempre falando de si mesma, está sempre falando e aumentando as suas próprias realizações. Ou ainda é aquela pessoa que não fica à vontade ao ouvir e despreza os diferentes pontos de vista sobre um problema. Ela menospreza a opinião dos outros. Ou ainda, uma característica que é muito importante de uma pessoa arrogante é que geralmente essas pessoas não conseguem reconhecer os seus próprios erros. Quando algo dá errado, ela rapidamente culpa os outros pelos seus próprios erros. E ela também com isso tem dificuldades de receber críticas e pedir desculpa ou perdão quando faz algo errado. O membro da sua equipe tem essas características? Ele reúne alguma ou todas essas? Pois bem, se ele tem essas características, se seu membro da equipe tem alguma dessas características, é muito provável que ele seja uma pessoa arrogante. Por isso, você tem que saber lidar com essas pessoas. Você tem que saber lidar com ele de uma forma diferente dos outros membros da sua equipe. Normalmente, pessoas arrogantes são menos propensas a aceitar o feedback, a aceitar uma orientação. Eles são mais resistentes. E o pior ainda, eles podem ainda nem ser conscientes sobre o seu comportamento arrogante. Eles acham que é normal, eles acham que eles estão se comportando de uma forma normal, sendo arrogantes, menosprezando os outros membros da equipe. Agora então vamos entender um pouquinho mais sobre qual é a origem do comportamento arrogante. De onde que surge esse comportamento? Aqui nós temos basicamente duas explicações, duas origens. A primeira, o comportamento arrogante surge quando uma pessoa sofreu muitas críticas ao longo da sua vida e ela acaba fazendo esse comportamento como uma espécie de armadura para manter as pessoas afastadas das suas fraquezas. Essa pessoa tendo um comportamento arrogante, uma forma de se proteger para que as pessoas não descubram a sua verdadeira competência. Por isso, ela acaba tendo um comportamento arrogante
mascarando as suas incompetências. Ou uma segunda origem é quando de fato essa pessoa é muito competente, ela é muito boa, ela é um grande especialista, porém ela não tem habilidades sociais. Ela não sabe lidar com as emoções das outras pessoas. Ela se fecha para o mundo exterior e fica presa somente às suas qualidades pessoais. Sim, essa pessoa é competente. Normalmente são grandes especialistas. Porém, eles acabam jogando contra a equipe. Eles se isolam e eles acabam sendo arrogantes para lidar com as outras pessoas que eles consideram serem menos brilhantes do que eles próprios. E afinal, quais são os impactos de uma pessoa arrogante na sua equipe? O primeiro ponto aqui é, uma pessoa arrogante pode afetar com moral, os relacionamentos e o desempenho dentro da sua equipe. As pessoas normalmente ficam desconfortáveis quando elas têm que lidar com pessoas arrogantes. Por isso, é muito comum que quando uma equipe tem um membro da equipe arrogante, as pessoas do resto da equipe tendem a isolar essa pessoa. Elas tendem a envolver menos essa pessoa nas conversas, nas discussões, nos brainstorms. E com isso, a equipe acaba perdendo a sua sinergia e a sua coesão. E assim, a produtividade, os relacionamentos e as comunicações dentro do grupo ficam prejudicadas. Por isso, ter uma pessoa arrogante, quando o grupo ou isola ela, ou essa pessoa acaba afetando negativamente os relacionamentos dentro do grupo, é muito preocupante. Por isso, saber lidar com essa situação é fundamental. Você não pode deixar que uma pessoa arrogante acabe com a coesão dentro da sua equipe. E mais ainda, uma pessoa arrogante, ela muitas vezes vai acabar desafiando a sua liderança. Ela pode acabar prejudicando a sua autoridade como líder. Por quê? Uma pessoa arrogante, normalmente, você pede para ela fazer alguma coisa. E ela vai lá e não faz. Ela faz diferente. Ela fica questionando as suas ordens. Ela fica questionando a sua autoridade, a sua responsabilidade. E com isso ela vai minando você, a sua autoridade, para os outros membros da equipe. Por isso, você fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo, você está dando, na verdade, um tiro nos seus próprios pés. Você está deixando que uma pessoa arrogante acabe com a coesão dentro da sua equipe e, ao mesmo tempo, prejudique a sua autoridade como liderança. E antes de falar para você como lidar, é importante eu fazer aqui para você uma ressalva. Qual que é a diferença entre arrogância e autoconfiança? Ter uma pessoa na sua equipe autoconfiante é importante e geralmente é uma influência positiva dentro do grupo. E o que é a diferença então entre arrogância e autoconfiança? Normalmente as pessoas autoconfiantes são inteligentes, são competentes, são criativas e são inovadoras. Elas conhecem, elas têm um autoconhecimento sobre as suas habilidades, por isso elas não toleram o baixo desempenho. Elas são pessoas exigentes, elas exigem um desempenho alto de todos os membros da sua equipe. Porém, elas têm uma diferença fundamental de uma pessoa arrogante. Uma pessoa autoconfiante, ela acredita nas suas habilidades, porém, ela é sempre capaz de reconhecer os seus erros. Ela é capaz de reconhecer que outras pessoas podem contribuir para a equipe tanto quanto ela. Ela é capaz de mudar a sua opinião. Ela é capaz de mostrar as suas vulnerabilidades. Ela entende quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Por isso, uma pessoa autoconfiante, ela tem humildade. Ela sabe onde ela é bom e ela sabe onde ela precisa de ajuda das pessoas e é capaz de reconhecer os seus próprios erros. Já uma pessoa arrogante, normalmente ela nunca reconhece os seus próprios erros. Lembra, ou ela está mascarando as suas fraquezas no comportamento arrogante, ou ela não tem habilidades sociais para lidar com erros. Por isso, uma pessoa arrogante, normalmente quando alguma coisa acontece, alguma coisa está errada, ela rapidamente culpa outro membro da equipe, culpa o ambiente, culpa a organização, diz que ela não tem culpa. Ela dificilmente vai assumir a responsabilidade sobre seus próprios erros. Então agora vamos lá. Agora deixa eu falar com vocês, dar algumas dicas de como você lidera pessoas arrogantes. Primeiro ponto aqui é, tenha consciência que não é fácil lidar com pessoas arrogantes. Muitas vezes elas não têm consciência sobre o seu próprio comportamento. Por isso, lidar com essas pessoas é fundamental, porém você vai ter que ter um pouco de paciência. Agora eu vou te dar então 8 dicas de como que você faz esse processo para tornar essa pessoa consciente e ajudá-la a melhorar os seus comportamentos.
Primeira dica, reúna evidências. Não vai conversar com uma pessoa arrogante despreparado. Eu sei que você e a sua equipe têm clareza que aquela pessoa é arrogante. Vocês têm várias situações onde vocês já perceberam aquele comportamento arrogante naquele membro da equipe. Porém, você precisa aqui reunir evidências. Você precisa aqui reunir exemplos. É muito importante que você tenha esses exemplos na hora de dar o feedback para essa pessoa. Por isso, a primeira etapa aqui é você reunir provas que essa pessoa de fato é arrogante. Tente lembrar, tente anotar quando essa pessoa tentou dominar uma reunião, quando essa pessoa interrompeu outro colega, quando essa pessoa ignorou alguma instrução sua, quando que essa pessoa tratou mal algum colega e assim por diante. Identifique exemplos reais, factuais, de quando que o comportamento arrogante se manifestou. Isso é muito importante para você ter uma análise sobre a gravidade do problema e entender as consequências desse comportamento no time. Assim você vai conseguir preparar melhor o seu feedback para que essa pessoa se torne consciente das suas debilidades, das suas impotências com esse comportamento. E a segunda dica? A segunda dica é: considere o desempenho. Lembra, uma pessoa arrogante, ela é diferente de uma pessoa autoconfiante. Por isso, é muito importante você analisar o desempenho dessa pessoa para você entender de fato qual que é a origem do seu comportamento arrogante. Essa pessoa, ela é de fato competente? É uma pessoa que de fato tem competências técnicas? Ela sabe fazer o trabalho dela muito bem? Ou ela está se mascarando, ela está se escondendo através do comportamento arrogante? Por isso, analise cuidadosamente o desempenho dessa pessoa. Vá lá e estude, observe e veja se essa pessoa de fato tem os conhecimentos técnicos para fazer o seu trabalho. Ela é talentosa? Ela é uma autoridade dentro daquele assunto? As outras pessoas, apesar do seu comportamento arrogante, usam ela como uma referência técnica dentro da área? Assim você vai conseguir entender qual que é a origem do comportamento arrogante para você poder estruturar o seu terceiro passo, que é de fato dar um feedback estruturado para essa pessoa. Se organize, se planeje, se prepare para dar para essa pessoa um feedback estruturado. E ter consciência que é muito provável que essa pessoa não saiba que ela é arrogante. Por isso, é muito comum que quando você dá um feedback para alguém arrogante, se essa pessoa é de fato, genuinamente, ela não se vê como arrogante, ela vai ter um choque. É muito comum que essas pessoas fiquem horrorizadas no primeiro momento ao perceber que elas estão sendo arrogantes com os outros membros da equipe. As pessoas às vezes têm esse comportamento e não têm a consciência sobre ele. Por isso, estruture o feedback, leve para esse feedback as evidências que você colheu e dê um feedback efetivo e estruturado para essa pessoa. Ajude essa pessoa a ter mais consciência e, durante esse feedback, deixe claro para ela quais comportamentos são aceitáveis dentro da sua equipe e quais comportamentos são inaceitáveis. Quais comportamentos que essa pessoa manifestou ao longo desse período que você colheu evidências que você considera como inaceitável. E deixe muito claro isso para ela. Através dos exemplos, separe para ela o que é um comportamento aceitável de um comportamento inaceitável. A quarta dica é: apoie e encoraje essa pessoa a fazer a mudança. Mudar um comportamento arrogante não é fácil. Por isso, você, junto com essa pessoa, na sessão de feedback, você deve buscar entender por que essa pessoa é arrogante. Por que ela se comporta dessa maneira? O que está por trás desse comportamento arrogante? Ela está fazendo isso para esconder alguma debilidade? Ela se sente desconfortável em ficar vulnerável e se mostrar insegura perante a equipe? Qual que é a origem desse comportamento? Ou ela simplesmente não tem habilidades sociais, ela não tem paciência de lidar com as outras pessoas, ela prefere sempre trabalhar sozinha, ela acha que de fato ela é mais competente e é de fato mais competente que as outras pessoas, e que as outras pessoas estão apenas atrapalhando ela. Qual que é a origem desse comportamento? Qual que é o gatilho que está por trás para ela manifestar o comportamento arrogante? Ajude essa pessoa a ter clareza sobre isso e apoie ela a fazer essa mudança. Ajude ela a analisar os seus próprios comportamentos para que ela possa ter consciência e buscar uma estratégia para mudar de comportamento. E a quinta dica? A quinta dica é para você. Aceite que a mudança leva tempo. Mudar um comportamento não é simples. E mudar um comportamento arrogante
é mais difícil ainda. Por isso, tenha consciência que as coisas vão levar tempo para essa pessoa mudar. Na sua sessão de feedback, ela vai ter a primeira consciência. Ela vai ter a primeira vez que ela vai se deparar com esse problema. Por isso, você deve ter clareza que esse comportamento ele não vai sumir do dia para a noite. Você vai precisar sim acompanhar essa pessoa, ficar próximo dela, dar mais feedbacks e esse comportamento muitas vezes ele pode voltar. E essa pessoa também vai ter dificuldades ao longo da sua trajetória. Ela vai ter dificuldades para reconquistar as pessoas da sua equipe, para restabelecer os seus relacionamentos. Por isso você deve também apoiar essa pessoa nessa parte de relacionamentos com a equipe. Mostre para as pessoas que você está atento ao problema, que você está tratando o problema. Porém, não deixe que os outros membros da equipe fiquem fazendo piadinhas, fiquem fiquem menosprezando essa pessoa, fiquem dificultando esse processo de aceitação e mudança. E a sexta dica? A sexta dica é: não tolere o mau comportamento. Sim, você tem que avisar aquela pessoa, você tem que dar um feedback para ela, você sabe que a mudança leva tempo, mas isso não significa que você tem que tolerar as atividades, os comportamentos nocivos dessa pessoa. Sempre que essa pessoa manifestar um comportamento arrogante, nocivo, que prejudica a sua equipe, você deve ir lá e pontuá-la. É muito importante que você estabeleça limites para essa pessoa. Caso contrário, ela vai achar que a arrogância dela é um probleminha, que não é algo que de fato está impactando as outras pessoas, que é uma frescurinha. Por isso, você tem que estabelecer limites. Se você vê essa pessoa arrogante fazendo algo que questione a sua autoridade, pontue ela. Se não permita que essa pessoa seja arrogante, humilhe, despreze algum outro colega da equipe. Ao observar um comportamento nocivo, alguma coisa que seja ruim, repreenda essa pessoa. Não deixe isso passar barato. Mostre para essa pessoa ao longo do dia a dia quais momentos ela está sendo arrogante. Isso vai ajudar ela também a perceber como que o seu comportamento ocorre na rotina do seu trabalho, que não é uma coisa esporádica, que ela sim, de fato, mostra e demonstra arrogância em várias partes do seu dia. E lembre-se também, ao lidar com uma pessoa arrogante, você deve evitar competições, disputas, mas você deve ser assertivo nas suas colocações. Para isso, pontue essa pessoa, coloque ela no lugar dela e continue a sua reunião, por exemplo. Não fique valorizando esse comportamento. Não crie uma tempestade em copo d'água. Pontue sim essa pessoa, mas evite levar essa pessoa para o confronto. E a sétima dica? A sétima dica é: considere o uso do coaching. Um processo de coaching é muito eficaz para ajudar essa pessoa a ter mais autoconfiança, para ajudar essa pessoa a ter mais clareza de quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. O processo de coaching vai ajudar essa pessoa a perceber que ela não precisa ser arrogante nas suas atitudes, que ela não precisa se proteger, que ela pode ficar vulnerável na frente de outras pessoas. O processo de coaching é muito legal para essa pessoa aumentar o seu nível de autoconhecimento. E mais ainda, ao patrocinar um processo de coaching para essa pessoa, ela vai se sentir valorizada. A sua insegurança, que ela precisa se proteger, que ela precisa criar uma máscara para se proteger de algo, diminui. Ela vai perceber que você está investindo nela. Isso sim vai ajudar ela a ter mais confiança e mais segurança nas suas próprias habilidades. E a oitava dica? A oitava dica é: tome medidas disciplinares se necessário. Vamos lá, você já deu um feedback para essa pessoa. Você já está encorajando ela a fazer a mudança. Você já está mediando as relações dela com os outros membros da equipe quando necessário. Você já está pontuando ela em quais momentos que ela está sendo arrogante. E mesmo assim, ela mantém esse comportamento. E mesmo assim, ela continua sendo arrogante. Aqui, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai demitir essa pessoa, mesmo ela sendo uma grande especialista, ou você vai deixar essa pessoa acabar com a coesão da sua equipe. Por isso, tome medidas disciplinares para trazer um choque de realidade para essa pessoa. Se ela se comportar de novo com um comportamento arrogante e excessivo, dê para ela uma advertência escrita. Dá um chacoalhão nessa pessoa. Mostra para ela que ela não está sozinha, que os comportamentos dela estão sendo observados e que você, de fato, não está mais tolerando certos comportamentos. E lembre-se, nesse momento, é muito importante você envolver o pessoal do seu RH. É muito importante você trazer o pessoal do RH para discutir esse assunto. Mas dar uma medida disciplinar pode ser uma ótima forma de dar um chacoalhão nessa pessoa.
Agora, se você tem um membro da equipe que é arrogante, que você já deu feedback, que você já tentou ajudar essa pessoa a mudar de comportamento, que você já se disponibilizou, já se funcionou como parceiro dela e mesmo assim ela não quer mudar, aí sim você tem uma única alternativa. Manda essa pessoa embora e segue o jogo. É muito melhor você ter bons membros da equipe que saibam jogar juntos do que ter uma super estrela que não joga com ninguém. Não dá certo. Um trabalho em equipe é muito mais poderoso do que qualquer estrela isolada. E você? O que você achou do vídeo? O que você aprendeu? O que você vai fazer para lidar com o membro arrogante da sua equipe? Coloca aqui nos comentários o que você aprendeu. Coloca aqui também o que você pode fazer de diferente para lidar com essa pessoa daqui para frente. Eu, por exemplo, certa vez eu tive que liderar uma pessoa que era muito arrogante. Ela era prepotente, ela erguia o nariz, ela não ouvia ninguém da equipe. Ele era um grande especialista, ele conhecia muito do assunto, porém o seu comportamento trazia problemas nos relacionamentos com os outros membros da equipe. E o que eu fiz aqui? Eu chamei essa pessoa para conversar várias vezes. Não foi fácil mostrar para ela que o comportamento arrogante dela acabava prejudicando ela mesma. Não foi uma, foi várias sessões de feedback. Foi várias vezes que a gente teve que sentar para conversar, eu mostrar novas evidências, eu mostrar novos exemplos, para essa pessoa se conscientizar e se encorajar a fazer a mudança. E o que a gente junto nessas sessões de feedback acabamos descobrindo? A gente descobriu que o comportamento dele era uma insegurança porque ele recebia muitas críticas na sua infância. Ele, ao longo dos processos de feedback, ele foi se lembrando disso. E aí, com o tempo, ele foi ficando mais confiante e passou a ficar mais à vontade em ficar vulnerável na frente dos outros membros da equipe. Isso levou tempo, mas essa pessoa sim conseguiu evoluir no seu autoconhecimento e se tornar menos arrogante. E você? O que você pode fazer para ajudar o membro da sua equipe a deixar de ser uma pessoa arrogante? Coloca aqui nos comentários o que você vai fazer. Me ajuda a entender como que eu posso também melhorar os próximos vídeos, colocando aqui nos comentários a sua opinião. Já no próximo vídeo eu vou falar com vocês como liderar pessoas antissociais. Por isso, não perca tempo, se inscreva no meu canal para você ficar por dentro dos vídeos que eu divulgo aqui diariamente. Agora, para você continuar se desenvolvendo, eu tenho 4 dicas para você. A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo mais completo, mais detalhado, de como que você lidera pessoas arrogantes. Lá eu exploro cada uma dessas dicas com mais profundidade. E por que é importante você ler o artigo do blog? Quando você assiste um vídeo e depois lê algo sobre aquele vídeo, o seu aprendizado aumenta, a sua memória duplica. Por isso, ler é muito importante para você complementar o seu aprendizado. Para ler o artigo do blog é muito simples, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você já está no blog, é só descer a página e continuar a leitura. Segunda dica, você quer aumentar o seu nível de consciência sobre seus pontos fortes e fracos na liderança de pessoas? Então, faça agora um teste gratuito sobre as suas habilidades de liderança. Esse teste é uma autoavaliação. Você vai responder algumas perguntas de múltipla escolha que vão ajudar você a ter mais consciência dos seus pontos fortes e fracos para liderar pessoas. Para fazer esse teste também, é só você clicar no link aqui que está na descrição do vídeo, ou se você está no blog, você vai achar um banner para fazer esse teste. E a terceira dica, você quer conhecer mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora gratuitamente o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nele, nós reunimos os principais conceitos sobre liderança em um único material. Por isso, não perca mais tempo, baixe já o seu e-book, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você está no blog, você também vai achar um banner para fazer esse download. E a quarta dica? A quarta dica é, você quer aprender a como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva agora para participar gratuitamente da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana eu vou divulgar para vocês algumas videoaulas explicando como você cria um time de alta performance em apenas 60 dias. Por isso, faça já a sua inscrição. Clica no link aqui da descrição do vídeo ou no blog também procure o banner para você fazer já a sua inscrição gratuitamente. E agora vamos lá. Se você está vendo esse vídeo, é porque você gosta de assuntos relacionados à gestão e liderança. Por isso, não perca tempo também. Se inscreva nas minhas outras redes sociais.
Lá eu divulgo diariamente dicas sobre gestão e liderança. E vamos ser sinceros, você está vendo esse vídeo até agora, é porque você gostou do conteúdo. Então, dá o seu joinha, dá a sua curtida no vídeo, se inscreve no meu canal e clica no sininho para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, ficou bom? O que vocês acharam?